Gênesis capítulo 15, quem achou, dá glória a Deus. Gostaria de ler a partir do versículo 1. Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, perguntou: ó soberano Senhor, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? E ele então acrescentou: veja, tu não me deste descendência, um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele e disse: o seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que podes contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus para dar a você a posse dessa terra. Então Abraão perguntou-lhe: ó soberano Deus, como posso saber que tomarei posse dela? Então o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão então levou todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, eles não cortou. Então as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxortava. Somente até aí. Feche os teus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e declaramos, meu Deus, que este lugar, Yahvé Shammah, o Senhor está aqui, e onde o Senhor está, o mal tem que cair por terra. Te pedimos, ó Deus, perdão por nossas falhas, perdão por nossos pecados. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que envie os teus santos anjos, ó Deus, neste lugar, com espada desembainhada, que venha pelejar em favor do teu povo aqui reunido, Pai. Levantamos um altar de adoração a Ti, ó Deus, somente a Ti, e pedimos a Tua bênção, Senhor. Fala, Deus, no mais íntimo de nossos corações. Derrama a Tua graça sobre cada vida. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar. Meus queridos, Deus sempre fala muito ao meu coração acerca dessa palavra, porque Abraão, ele foi o pai da fé. Hebreus capítulo 11 nos diz, na galeria dos heróis da fé, que pela fé Abraão saiu da sua terra, do meio dos seus parentes, do meio da sua parentela, e sem saber para onde ir, ele por fé ele foi, e ele creu no Senhor, e isso foi lhe imputado como justiça. Deus justificou Abraão porque ele teve fé quando não existia nem lei, quando não existia palavra, mas a palavra de Deus foi até ele, aleluias. Assim como um dia essa mesma palavra veio até nós. Um dia você teve encontro com a palavra, amém? A Bíblia diz que no princípio era a palavra. João 1, versículo 1, no princípio era o verbo,
ou a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1, versículo 14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Sabe, querido, todas as vezes que a Bíblia fala sobre a palavra, sempre me vem à memória que o próprio Cristo, eu creio, quando a Bíblia diz aqui em Gênesis 11, e então veio a palavra até Abraão. O próprio Deus foi até Abraão. E olha só o que o próprio Deus fala para Abraão, no versículo 1 em diante. Ele diz: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. E ele disse: não tenha medo, Abraão. Sabe, Deus está aqui nessa noite. Quantos creem nisso? E a palavra que o Senhor diz, a palavra de Deus veio até você nessa noite, amém? A palavra de Deus veio até você nessa noite, diga amém. E ele diz: não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Meu Deus. Eu sou a tua recompensa. Em outra tradução diz: eu sou o teu grandiosíssimo galardão. Eu sou a sua recompensa. Deus está dizendo para você: olha, você não precisa de ter medo de nada. A palavra de Deus vem até para você nessa noite e diz: não tenha medo, porque eu sou o teu escudo. Ou seja, Deus protege a sua vida, Deus protege a sua casa, Deus protege os seus filhos, Deus protege a sua descendência. Aleluia. E ele vai além. Ele diz: eu sou a tua recompensa. Sabe, porque tem momentos na nossa vida que a gente acha que não vai conseguir. Abraão, pai da fé, ele estava naquele momento, porque a promessa estava demorando para se cumprir. E a Bíblia diz que a promessa tardia, ela entristece o coração. Às vezes a gente cansa de esperar, porque a gente é impaciente. A natureza humana é impaciente. A gente quer tudo na mesma hora. A gente quer orar e quer que tudo aconteça do jeito que a gente quer. Mas Deus, conhecendo o nosso levantar, o nosso deitar, Deus conhecendo todas as coisas, sabe o momento certo de dar e de manifestar a promessa dele na nossa vida. Porque a promessa que vem antes do momento, ela pode muitas vezes nos levar para longe da promessa. Isso acontece na vida do filho pródigo. Ele pegou a herança e foi embora. E alguns de nós não estão preparados para pegar a herança. Alguns de nós ainda não estão capacitados. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele não estava capacitado para poder sentar-se na cadeira de governador. Ele precisou ser preso, ele precisou ser injustiçado, para sentir na pele a injustiça, e mesmo assim não desviar. Às vezes o Senhor permite situações em nossa vida para a gente sentir na pele a injustiça, a gente sentir certas coisas para nos capacitar a sentar-se no trono de governador, porque Deus quer que você governe cada uma das áreas da sua vida. Deus quer que você governe sobre a injustiça, porque quando a injustiça bater na tua porta, você vai continuar sendo justo. Sabe por quê? Porque os seus olhos não estão, meu irmão, nas coisas deste mundo, mas estão em Cristo, e Ele é a nossa justiça. Ele é a manifestação da justiça de Deus em nós e através de nós. Nós não entendemos certas coisas, mas nós precisamos continuar. Nós não compreendemos o agir de Deus, mas nós precisamos continuar tendo fé. Deus, sabendo que Abraão estava ali em crise de dúvidas,
sabendo que Abraão estava ali tendo um momento difícil, porque mesmo sendo pai da fé, ele teve momentos difíceis. Nós teremos momentos difíceis. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você também vai vencer. Deus, sabendo da tristeza que estava rondando no coração de Abraão, Ele vai até Abraão, porque o Senhor vai visitar sempre os seus filhos. Deus sempre vai visitar você. Deus sempre vai estar. Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. É necessário que eu vá para que Ele venha. E eis que eu estarei convosco todos os dias. Não é só algum dia, não, todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, ali Abraão recebeu uma visitação da palavra em visão, e nós temos o privilégio que Abraão não teve, de receber o Espírito da promessa de forma plena e contínua, porque Cristo morreu por nós, e é esse Espírito que nos capacita a vencer. O apóstolo Paulo diz que Ele é o penhor, ou seja, Ele é a garantia de que a promessa vai se cumprir em cada uma de nossas vidas. É o Espírito da promessa. E então, sabendo da dificuldade que Abraão tinha, porque já era velho, e a promessa não tinha se cumprido ainda, a palavra foi até ele e disse: olha, não tenha medo, Abraão. Às vezes a gente acha que aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir, por causa da circunstância que você está vivendo no dia de hoje. Deixa eu falar algo para você. A circunstância que você vive hoje não define a promessa que Deus tem para a tua vida. Não define. Quando José estava na cadeia lá, injustamente, aquele momento de prisioneiro não definiu o governador que ele era, porque Deus já o via como governador, mas Deus estava preparando o caráter de José, assim como Deus preparou o caráter de Davi. Deus continua preparando as nossas vidas para o propósito maior que Ele tem para cada um de nós. Mas será que realmente eu tenho me colocado na presença do Senhor? Eu tenho buscado esse Deus maravilhoso, tremendo? Eu tenho priorizado isso na minha vida? Porque era o questionamento de Abraão. Olha só, Deus disse: olha, eu sou teu escudo, ou seja, eu sou tua proteção, não temos teus inimigos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Somente com os teus olhos você vai contemplar o que vai acontecer com os inimigos. O Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, e o nosso cálice transbordará. Deus tem promessa, e Ele diz: olha, não tenha medo, eu sou contigo, eu sou o teu grandiosíssimo galardão. Imagina só, Deus tem recompensa para nos dar, querido, creia. E ele diz, então veio os questionamentos de Abraão, dizendo: Senhor, o que me darás se continuo sem filho? A promessa não se cumpriu ainda, Deus. Eu já estou velho, minha esposa já está velha, e eu não tenho filhos. E sabe, quem vai governar tudo é o meu mordomo, é o meu escravo, nascido na minha casa. E então Deus reafirma a promessa, dizendo: não, Abraão, você não está entendendo. É aquele que nascer de ti. Veja, tu não me deste descendência. Abraão virou para Deus e falou: o Senhor não me deu descendência. Em outras palavras, Senhor, até agora o Senhor não cumpriu o prometido. Eu saí lá de Ur, eu obedeci a tua voz,
mas eu continuo sem filhos. Assim muitas vezes a nossa alma indaga ao Senhor. Sabe, querido, quando Deus me falou acerca desse ministério, se eu falo para você o que Deus me falou, você vai falar assim: o pastor é doido. Quando Deus falou para mim, e eu criei naquilo, aquela palavra entrou dentro de mim, e eu tive que me desprender de tantas coisas que vocês não têm noção. Eu tive que abrir mão de sonhos, círculos de amizade, círculos de amizades, não mundano não, é crente, até família. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus estava falando assim: sai do conforto do teu lar, porque Abraão tinha uma vida confortável, e vai para o deserto, que Canaã era deserto. Que presente de grego, hein? Foi isso que Deus fez com Abraão. Sai do meio dos teus parentes, porque eu tenho uma coisa grandiosa para você. Abre mão dos teus sonhos pessoais, porque eu tenho uma coisa grandiosa para você. E a Bíblia diz que ouviu Abraão a Deus e saiu. Às vezes a gente ouve e sai, mas no decorrer da caminhada falta forças, porque a gente não vê a promessa se cumprir. Mas fiel é aquele que prometeu. A Bíblia diz: fiel é o que prometeu. E a promessa de Deus, ela não tarda, ela vem na hora certa. E ele disse: o seu herdeiro não será esse. Deixa eu falar algo para você. Aquilo que o nosso intelecto, a nossa humanidade fica falando para você: olha, você não vai conseguir, a promessa não vai se cumprir. Olha, Deus falou isso com você, mas isso nada vai acontecer, era tudo coisa da sua cabeça. Deus vira para ele e diz mais uma vez: o seu herdeiro não vai ser esse. Olha, isso que o inimigo está colocando na sua cabeça não é o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu sou o teu escudo, e eu sou a garantia que a promessa vai se cumprir na tua vida. Eu sou o teu grandiosíssimo galardão. Aleluia. E Abraão continua dizendo, aliás, Deus diz no versículo 4: o seu herdeiro não vai ser esse. Aquele que for gerado por você, esse sim será o seu herdeiro. Deus está dizendo para você: aquilo que é impossível aos olhos humanos é o que vai acontecer. A promessa que eu fiz ainda está de pé. Vira para o seu irmão da direita e esquerda assim: a promessa está de pé. A promessa de Deus para a sua vida, olha dentro do olho do seu irmão e declare, porque você é boca de Deus agora, amém? A promessa de Deus para a sua vida está de pé e vai se cumprir. Diga: receba. Se crê, aplaude o Senhor bem forte, mais forte, e dá glória a Deus. Olha só, Deus então tira Abraão de dentro da tenda mais uma vez e diz: olha para o céu. Quantas estrelas? Se pode, assim será a tua descendência. Não limite o agir de Deus. Quando Deus tira Abraão de dentro da tenda, é porque aquilo que limitava a visão de Abraão, que era a tenda, algumas coisas limitam a gente. Quando Deus chama Elias para fora, porque Elias estava limitado dentro da caverna, Deus chama você para fora, para olhar para o céu. Se há algo que pode ser, meu irmão, infinitamente impossível, Deus está dizendo: não há limites para mim. Assim será a tua descendência, assim será a promessa que Deus tem para a nossa vida.
Tira aquilo que limita a visão. A tenda ali naquele momento limitou a visão de Abraão. Algumas vezes na nossa vida, algumas coisas podem limitar a nossa visão. Eu acredito que às vezes quando a gente acha que a gente pode se apegar à estrutura, porque a tenda ali pode falar de estrutura. Às vezes nós ficamos 9 meses sem estrutura, vamos dizer assim. Mas isso fez eu abrir os meus olhos em algumas coisas na minha vida e ministério. Me ensinou a depender do Senhor. E tem me ensinado, não é fácil. E de colocar os meus olhos nele, não em coisas. De confiar nele, não em coisas. De colocar a nossa confiança mais nele do que em coisas ou pessoas. E isso não é fácil. Deus nos chama para fora. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a tua descendência. Então Abraão creu. Versículo 6. Aqui é a diferença de Abraão, irmãos. Quando a Bíblia diz que Abraão creu, é porque ele creu de verdade. Abraão creu. E eu continuo dizendo para você, creia. Continue acreditando. Continue crendo, mesmo quando ainda não se cumpriu a promessa, mesmo quando ainda não se cumpriu aquilo que Deus tem para a tua vida. Continue acreditando. Continue com os teus olhos nele. Então vem as dúvidas, mesmo acreditando. Interessante, a Bíblia diz que o texto diz que Abraão creu, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. E ele disse mais ainda: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus para dar a você a posse dessa terra. Sabe por que Deus falou isso com ele? Sabe, porque depois de um tempo na nossa caminhada, escute isso, porque é revelação de Deus. A gente fica algum tempo caminhando com o Senhor, e aí às vezes vem os questionamentos assim, será que foi Deus mesmo que falou isso comigo? Será que foi Deus mesmo que mandou eu abrir esse ministério? Aí Deus chega para Abraão e diz assim: olha, foi eu que te tirei de Ur dos Caldeus. Ou seja, aquela voz que falou assim: sim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Deus está falando: fui eu mesmo, Abraão, não foi outro não. Deus vira para você e diz: foi eu mesmo. E a promessa continua de pé. Fui eu mesmo. E a promessa continua de pé. Então perguntou Abraão: Senhor, ó soberano Senhor, como vou saber que vou tomar posse dessa terra? Então o Senhor respondeu: traga uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Sabe, querido, isso aqui tem um poder grandiosíssimo, porque o sacrifício, ele tem vários significados bíblicos. Hoje nós não precisamos de matar animais, que fique bem claro. Por quê? Porque também está na Bíblia. O escritor aos Hebreus diz que o sangue de bode, o sangue de novilho não nos purifica, mas o sangue de Jesus, ele nos purificou de todo pecado. Então hoje não é necessário derramar de sangue, porque o sangue de Cristo é suficiente. Mas foi necessário derramar lá atrás, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão dos nossos pecados. Então, com ousadia, Hebreus capítulo 10, adentramos aonde? Ao Santíssimo Lugar, em adoração, ou seja, o princípio foi cumprido. O derramar de sangue aconteceu. E isso nos trouxe redenção, justificação e herança. Herança.
somos co-herdeiros de Cristo, é o que a Bíblia diz. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de todas as coisas, todas as coisas, todas as promessas, todas as bênçãos. Meu Deus, é muito poderoso isso. Só que aqui nós temos um princípio. Qual o princípio? Santificação. Quando a Bíblia fala que Deus diz, traz para mim um sacrifício, o sacrifício é para santificar algo. Quando derramava o sangue sobre o altar, era para santificar o altar. Está entendendo? Então ali, a santificação para o cumprimento da promessa. Então, deixa eu falar algo para você. Se tem promessa de Deus na tua vida que ainda não se cumpriu, você precisa santificar o altar. E isso requer sacrifícios, renúncias, sementes. Isso não é obra do acaso, isso é poder de Deus. E sabe, muitos de nós não acreditam nisso. A gente vive uma vida de um crente que não acredita na palavra, enquanto os filhos das trevas acreditam muito mais até em princípios, tem muito mais devoção e fé. Os filhos de Deus são negligentes à palavra. Então, querido, essa negligência precisa cair por terra na nossa vida. Porque olha só, Abraão então obedeceu, sim ou não? Ele então levou esses animais, versículo 10, cortou-os ao meio, colocou na metade, em frente a outras aves, porém ele não as cortou. Porém, versículo 11, olha o versículo que diz, 11. Então vieram as aves de rapina e começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxortava. Olha só, quem que enxortava? Era Deus ou era Abraão? Era Deus ou Abraão? Isso é uma revelação de Deus. Escute isso, já vou terminar. Deus pediu o sacrifício para Abraão, sim ou não? Pediu ou não? Abraão obedeceu, sim ou não? Ele não poderia simplesmente cruzar os braços, mas o que ele fez? Ele não deixou as aves de rapina tocar no seu sacrifício. Sabe, querido, na caminhada a gente não pode deixar as aves de rapina tocar no nosso sacrifício, no nosso altar, na nossa semente. Lembra das raposinhas? Que elas entravam e comiam as flores antes dela produzir os frutos. Assim é aqui, Abraão as enxortava, porque a responsabilidade de cuidar do altar é minha. A responsabilidade de cuidar do sacrifício sou eu. De zelar pelo cumprimento da promessa, de zelar pela santificação, de zelar pela semente, de zelar pelo altar, é minha. Será que você tem deixado as aves de rapina fazer tudo com o altar? Porque você diz assim, mas eu já fiz a minha parte, deixa Deus fazer dela. Você precisa de continuar fazendo a sua parte até o dia de Jesus voltar. Você precisa continuar zelando pelo altar até Jesus voltar, porque senão a promessa não vai se cumprir. Cuidado com as aves de rapina. Isso aqui tem vários significados: o diabo, a dúvida, a mentira, o engano. As raposinhas vêm e comem as flores, por quê? Porque há brecha, porque ela só vai entrar lá se você der brecha. Abraão foi lá e fez tudo conforme Deus falou. Você às vezes tem feito tudo conforme Deus falou, mas tem cruzado os braços, tem sido omisso pelo zelo do cumprimento, não tem zelado pelo reino, não tem zelado pelas coisas de Deus.
e simplesmente falar assim: ah não, pastor que se vira lá. Isso não é problema meu, é problema dele. Muitos de nós pensam assim. Eu tenho feito tudo conforme o Senhor tem colocado nas minhas mãos para fazer. Tenho procurado dar o meu melhor. Daqui a 2 meses eu faço 16 anos de consagração pastoral, para a honra e glória do Senhor. E daqui a alguns anos e meio eu faço 30 anos de conversão. E nesses 30 anos eu tenho procurado ser zeloso com a obra do Senhor, com as coisas de Deus. E isso tem sido uma bênção na minha vida e na minha família, mesmo com as lutas, mesmo com as tribulações. Deus fala para você: cuidado com as aves de rapina. Zele pelo cumprimento da promessa. Obedeça a voz do Senhor em sacrificar, santificar o altar, zelar e não deixar as aves de rapina pousar, para que a promessa se cumpra e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Sabe, querido, eu obedecer a Deus ou não vai mudar nada em Deus. Vai mudar a Deus? Vai mudar é eu. A gente tem que entender isso. Eu servindo a Deus ou não, Deus não vai deixar de ser Deus. Tem gente que fala assim: ah, mas porque fulano não está indo na igreja, eu também não vou não. Mas vai para o inferno igual a ele. A gente não pode se deixar levar, meu irmão, por quem não quer nada. A gente não pode se deixar influenciar por quem não tem compromisso. A gente tem que ser luz e sal deste mundo. Existe uma responsabilidade. E aí, a Bíblia diz: versículo 17: quando o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha flamejante, passou por entre os pedaços dos animais. Uau! Deus recebeu o sacrifício de Abraão. Mas antes que isso acontecesse, ele teve que enxortar as aves. Foi só depois. Por que Deus não veio antes? Que aí as aves de rapina nem ia chegar. Mas Deus permite para ver qual tem sido a nossa atitude em relação àquilo que o Senhor tem ordenado para nós. Abraão zelou, e pelo zelo de Abraão as aves não tocaram no sacrifício, e através disso o fogo veio e consumiu o altar. Quando o fogo consumiu o altar, significava que Deus recebeu o sacrifício. E ali, então, há uma ligação do céu com a terra. Quando Deus recebe o teu sacrifício, há um memorial ali, entre o céu e a terra. Irmãos, nós não sabemos, que é mistério, mas vai cumprir. Porque olha o que Deus diz: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: a tua descendência dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. E até hoje os povos tentam tirar isso de Israel. E sabe quem que protege Israel? O próprio Deus. Por causa da promessa, está aqui, ó. Deus deu. Eles ficaram espalhados por mais de 2000 anos, e Deus falou assim: agora é a hora de vocês voltarem. E para onde que eles foram? Para a terra da promessa. Por causa dessa promessa aqui, ó, centenas de gerações se passaram. Vários anos, milênios, mas a promessa continua de pé.
porque fiel é aquele que prometeu. Eu queria que você ficasse de pé, eu vou fazer uma oração neste momento. Você que me assiste em casa também, eu quero orar por você. E dizer que Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. Mas naquilo que cabe a nós fazer, Deus não vai fazer. Deus quer ver a sua atitude. Você não pode permitir que as aves de rapina, o diabo, roube o seu sacrifício. Além de apresentar o sacrifício, de santificar o altar, você precisa zelar por ele, cuidar dele. Isso significa que nós precisamos continuar, mesmo depois de obedecer, a gente precisa zelar. Tem gente que não zela, obedeceu só em parte e não continuou a caminhada, ficou pela metade do caminho. Mas o Senhor te chama nessa noite para continuar e não permitir que nada nem ninguém roube aquilo que está no teu coração, a promessa de Deus para a sua vida, a herança de Deus para a sua vida. Continue crendo, continue acreditando. No nome mais poderoso do universo, Senhor, eu apresento cada vida aqui nessa noite, cada irmão e irmã que nos assiste, que possa receber essa palavra do trono de Deus. Se estão, Deus, desanimadas, desistidas, renova agora, Senhor, as suas forças. Abraão era o pai da fé, mas ele teve dúvida, porque ele era humano, nós somos humanos e às vezes nós temos dúvidas. O Senhor está aqui nessa noite e renova as suas forças. Vou repetir, o Senhor está aqui essa noite e Ele renova as tuas forças. Ele renova a sua mente, Ele renova o teu coração, e você vai continuar, você vai perseverar, você vai enxortar as aves de rapina, você não vai deixar as raposinhas entrarem na sua vinha para comer as flores, porque você precisa ainda frutificar. Deus te chamou para frutificar. Zele pelo altar, santifica, sacrifique, e não deixe que as aves de rapina roubem a promessa e o cumprimento da promessa. Pai, eu oro para que se cumpra a promessa do Senhor na vida dos teus filhos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê, aplaude o Senhor bem forte, mais forte, e dá glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao término do nosso culto.